Vamos lá, pessoal, voltando, vamos falar sobre regime de bens. Então, a gente já falou sobre os regimes legais, que são comunhão parcial e separação obrigatória. Na comunhão parcial é o regime que vigora no silêncio das partes desde 1977. E, se não tiver pacto, vigora a comunhão parcial. E a separação obrigatória nos casos do 1641 do Código Civil. Então, a lei impõe certas condições que nós vamos passar a ver agora do 1641. Então, vamos lá. O inciso 1 fala sobre a inobservância das causas suspensivas, que é aquilo que eu acabei de falar com vocês. Então, se é divorciado sem partilha, se é viúvo sem inventário, tutor com tutelado, curador com curatelado, pode casar, mas vai ter restrição. Qual vai ser o regime de bens? Separação obrigatória. O inciso 2, pessoa maior de 70 anos. Inclusive, no dia 1º de fevereiro deste ano, de 2024, o STF julgou se esse inciso era constitucional ou não, e eles decidiram que é constitucional, sim, mas fica a livre critério do maior de 70 anos escolher se ele vai querer casar sob o regime da separação obrigatória ou ele vai querer escolher outro regime. Então, privilegiando a autonomia privada da vontade. E aí ele pode escolher o regime que ele quiser. Professor, então vamos lá. Meu avô tem 75 anos, ele quer se casar. É obrigatório casar pela separação? Não. Ele vai escolher o regime que ele quiser. Ele pode escolher comunhão parcial. E aí, o que ele tem que fazer? Comunhão, vai ter que fazer pacto antenupcial, tá? Então, ele vai fazer um pacto antenupcial, escolhendo, abrindo mão da separação obrigatória e escolhendo um regime que ele quiser. Não há mais essa imposição, fica a critério do idoso. Então, se ele nada disser, qual vai ser o regime? Separação obrigatória. Se ele quiser casar sob um regime diferenciado, ele vai ter que fazer pacto antenupcial, tá? E o inciso 3 de todos que dependerem de suprimento judicial de consentimento para casar, que é aquele caso do maior de 16 e menor de 18, que, cujo pai ou mãe denegaram o consentimento, um ou ambos, e aí houve necessidade de suprimento judicial. Com isso, separação obrigatória. Então, é obrigado a casar pelo regime da separação obrigatória. Então, na separação obrigatória, a gente tem uma observação que é a exceção à liberdade da escolha do regime de bens, porque vai ser obrigatório nessas circunstâncias do 1641, e essas restrições, elas são relativizadas pela súmula 377 do STF. O que diz essa súmula? Né? Que o casal que se casou pelo regime da separação obrigatória, mas adquiriu bens onerosamente na constância do casamento, pode ser invocada a súmula para transformar a separação obrigatória em comunhão parcial. Tá? Então, invoca-se a súmula 377 e todos os bens que foram adquiridos onerosamente durante o casamento sob o regime da separação obrigatória vai ser partilhado. Ou esse senhor que está se casando, maior de 70 anos, ele quiser fazer um pacto antenupcial de separação total, ele pode. E aí ele vai afastar a incidência da súmula 377 do STF. Então, vamos lá. Orientação para Maria, que está se casando com um idoso maior de 70 anos. Maria, vocês vão se casar pela separação obrigatória, mas tudo que vocês adquirirem na constância do casamento será metade de cada um, se você invocar a súmula 377 do STF.
Vamos orientar o João. João, o senhor é um idoso de 70, acima de 70 anos, então o senhor pode fazer um pacto antenupcial de separação total para que a Maria, amanhã ou depois, não venha invocar a súmula 377 e não tenha que dividir com o senhor tudo que o senhor comprar após o casamento. Entenderam? Então, no direito, é sempre importante a gente ver qual lado que a gente está defendendo e quais as orientações que nós vamos prestar para o cliente. Então, depende do interesse do cliente que você vai orientar no sentido de proteger o direito dele. Tá? Então, pode haver tanto a incidência da súmula 377 do STF para dividir tudo que foi partilhado durante o casamento, ou faz um pacto antenupcial escolhendo separação total, porque aí derruba a possibilidade de invocação da súmula 377. Tudo bem? Gente, qualquer dúvida vocês falem, que vocês estão muito quietinhos aí. Então, regime legal comunhão parcial de bens, que é o regime legal desde 77, como eu falei, e privilegia o esforço comum, né, porque a pessoa está se casando, então ela vai construir uma vida com o seu cônjuge, então privilegia o esforço comum, que esse esforço comum não necessariamente é só no aspecto financeiro, né, porque às vezes o cara, ele está, por exemplo, vocês estão estudando, né, imagina, teu cônjuge fica cuidando do seu filho enquanto você está estudando, vai levar na escola enquanto você está indo para a faculdade. Então, tem um esforço aí que não é dinheiro, é um capital invisível que é uma forma de ajudar. Então, a gente também tem que enxergar isso. Esforço comum não é só dinheiro. Esforço comum é o esforço que o seu cônjuge faz para ver você progredir, para ver a família progredir. Então, por isso que se pressupõe esforço comum. Então, não necessariamente quem pagou, mas a mulher pode ser uma parceira do cara que só ele trabalha e ela economiza, não vai no salão, ela mesma faz a unha dela, faz o cabelo, né? Porque é uma forma de economizar e ajudar na família. Então, esforço comum não é só financeiro, beleza? Então, a regra é que só vão se comunicar, só vão partilhar os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. As exceções estão no 1659. Que exceções são essas? Excluem-se da comunhão parcial de bens. O quê? Os bens anteriores doados ou herdados e os subrogados em seu lugar. Ou seja, só o que eu comprar depois do casamento é que isso vai ser partilhado numa possibilidade de divórcio. Então, os bens anteriores, eu já falei isso em sala de aula, até desenho lá, né? João e Maria, João tem bens anteriores, tem bens doados e bens herdados. Esses bens são chamados de bens particulares. Tá? Então, esses bens particulares, eles não vão se comunicar. Vão se comunicar só os que forem adquiridos na constância do casamento. Mas, e os subrogados em seu lugar? O que é subrogação? Substituição. Substituição. Ou seja, eu tenho um bem antes do casamento e eu vou vender esse bem para comprar um outro durante o casamento. O que eu tenho que informar na escritura pública? Que ele está sendo subrogado. E daí eu vou substituir um pelo outro. Eu estou comprando durante o casamento, mas essa compra foi com um valor proveniente de um bem particular. A mesma coisa, eu vou vender um bem que o meu tio me doou para comprar um durante o casamento. Eu vou vender um bem herdado do meu pai para comprar um durante o casamento. O que eu vou fazer? Subrogação. Então, eu Mas, tenho... professora, Oi. mas se esse valor que ele estiver comprando aí, ele vendeu esse imóvel anterior, por exemplo, eu dou um exemplo, foi 500 mil, mas aí ele vai Uhum. comprar um imóvel atual, e esse imóvel atual custa 800 mil. Ele colocou mais 300 mil em cima. Como é que ficaria essa situação? Então, Ele, vamos lá. Excelente pergunta. Vamos lá. Ele vendeu um bem de 500, comprou um de 800.
Então, o bem de 800 foi comprado durante o casamento. O que vai estar constando na subrogação? Na cláusula, né? Que é uma cláusula que diz Uhum. assim, ó, este bem adquirido hoje, em 22 de março de 2024, foi adquirido com um valor proveniente de um bem anterior e foi integralizado o valor de 300 mil. Entendi. Por quê? Porque ele integralizou 300 para compor os 800. Deu para entender? Aí, Então, pode falar. pode falar. Então, o cônjuge ela vai ter direito a essa parte dos 300 mil na hora se tiver alguma partilha de bens. Perfeitamente. Tá? É isso mesmo. Obrigado. Então, ela não teria direito à metade de 800, mas sim à metade de 300, que foi o valor que foi integralizado na compra, na aquisição daquele imóvel. Olha só que interessante. Então, é exatamente isso. Então, vendeu um bem de 500, comprou um de 500, subrogação sem direito nenhum do cônjuge. Vendeu um de 500, comprou um de 800, eu aportei mais 300 mil. Então, eu integralizei o valor. Então, qual foi o valor da integralização? 300 mil. Aí o cônjuge tem direito à metade de 300. Perfeito. Tá? Então, mas muita gente não sabe que pode fazer e deve fazer subrogação. Tá? Então, eu já fiz um divórcio que nossa, os bens eram subrogados e o cara não fez a escritura, não fez a subrogação na escritura. Mas eu consegui provar em juízo, na verdade eu provei em juízo, mas a gente acabou fazendo um acordo, que aquele bem que ele tinha era até um carro, era um Porsche. Ele comprou porque ele vendeu um outro anterior ao casamento, então eu tirei aquilo da partilha. Tá? Mas então, no carro é difícil fazer subrogação, na casa é fácil porque é pela escritura pública. E como é que você vai provar que você tinha um carro antes e que vendeu depois do casamento e comprou outro? Documento do carro. Então, por isso que a gente tem que guardar tudo. Então, te sugiro, arruma a gaveta do teu guarda-roupa e também organize os seus documentos, porque quando você precisar daquele documento, você sabe onde ele está. Né? Então, tirar um tempinho para a gente colocar nossa vida em ordem. Isso é muito bom, tá? Tudo bem. Então, ótima pergunta, Marcos. Uma observação que eu fiz aí, o financiamento, sinal antes, prestações durante. Então, vamos lá. O João vai casar com a Maria, aí ele paga o sinal de 20 mil naquele apartamento que custa 300 mil. Então, ele dá 30 mil de sinal, melhor. Ele dá 30 mil e ele vai pagar 270 mil durante o casamento. Aí ele diz para ela assim, ó, eu comprei antes do casamento. Não, filhinho, você não comprou. Você pagou o sinal. Você pagou as prestações durante o casamento. Você fez uma alienação fiduciária, uma compra e venda financiada. Então, você não tem direito à integralidade desse imóvel. Você só vai excluir o valor proporcional ao sinal e vai dividir o percentual daquilo que foi pago durante o casamento. Então, quantos por cento do imóvel foi pago antes? 20%. Estou dando um exemplo. 80% foi pago durante o casamento. Vai dividir o quê? 40% para cada. Tá? Então, isso é algo que é muito recorrente nas ações de divórcio, tá? E é uma forma que o marido, neste caso, né, geralmente o homem é que trabalha, ele tem essa facilidade de movimentação na conta bancária, na aquisição de bens, e acaba lesando a mulher. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Então, tem que fazer e tem que perguntar para o cliente: ué, você comprou antes? Cadê a data da aquisição? Cadê a escritura pública? Cadê o registro? A certidão de ônus reais, como é que está lá? Então, isso tudo tem que ser verificado anteriormente. Tá? Então, é algo importantíssimo a ser verificado. O inciso 2 fala sobre subrogação de valores particulares. Então, vamos lá. Eu tenho 300 mil investido numa conta investimento antes do casamento. Pego esse valor e compro um imóvel. A mesma coisa. Eu vou dizer e vou colocar uma cláusula de subrogação
dizendo que este imóvel está sendo adquirido no dia 22 de março de 2024, estou casado, mas ele está sendo adquirido com valor proveniente de valores particulares. E aí eu provo o extrato do banco, os meus investimentos que eram anteriores ao casamento. Então, isso sai da comunhão também. 3 obrigações anteriores ao casamento. Então, se antes de eu me casar, eu fiz uma viagem sozinha, Eurotrip, vou lá para a Europa, vou conhecer os países da Europa, vou gastar 50 mil reais com a minha viagem. A dívida é minha, meu marido não é obrigado a pagar essa dívida, porque elas são obrigações anteriores ao casamento, tá? Outra coisa, obrigação de registrar um imóvel. Você comprou o imóvel, ou você adquiriu pela uso capião, você já tem prazo para usucapir aquele bem, mas você só faz o registro depois, isso também sai da comunhão. Isso dá uma boa briga, tá, pessoal? Mas você prova que você adquiriu antes, o registro foi depois, mas a escritura pública foi antes. A sentença foi antes do casamento. Aí você tem como excluir aquele bem de não ser partilhado. Então, quando eu vou fazer, quando eu vou advogar para alguém que está se divorciando, eu pergunto, eu faço uma inquisição com as pessoas, tá? Por quê? Porque eu tenho que saber detalhes para saber como eu vou orientar para defender o direito daquela pessoa, tá? Inciso 4, obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Então, por exemplo, se o cara ele é um estelionatário e ele está comprando um bem, né, e ele foi condenado a pagar por um ato ilícito que ele cometeu, o cônjuge não tem nada a ver com isso, salvo se ela também tirou proveito da situação. Que, em regra, né, gente, cônjuge acaba se aproveitando, né? Então, o Sérgio Cabral, que eu coloquei aqui a Operação Lava Jato, que até já acabou, né? Acabou a Operação Lava Jato, ninguém fala mais nada disso, todo mundo está solto, né? E tudo foi conto da carochinha, toda essa podridão e roubalheira que houve nesse país. Mas tudo bem. Aí o Sérgio Cabral comprou lá um helicóptero, vai para Mangaratiba, comprou a mansão de Mangaratiba. Até foi a leilão, né? A mansão dele para ele ressarcir todo o prejuízo que ele causou ao Estado. Então, a mulher dele poderia ser também prejudicada? Sim, porque ela tirou proveito. Tá? Agora, se só o marido tirou proveito, a mulher não tem nada a ver com isso, porque essas obrigações quem tem que pagar é o marido. Inciso 5, bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão. Então, por exemplo, o marido deu uma joia para a mulher, um anel de brilhante. Aí ele vai se divorciar dela, ele fala assim, devolve o anel. Eu falo, não, meu filho, isso aí é bem particular, bem de uso pessoal. Você me deu de presente. Então, joias, bolsas, né, carro, isso é bem de uso pessoal. Não é para dividir. Tá? Instrumentos de profissão, um bisturi de um neurocirurgião. Eu já advoguei para uma pessoa que ela queria metade do bisturi do cara. Eu falei, meu Deus, mas o que que você vai fazer com o bisturi, minha filha? Não, porque é muito caro, então tem um valor econômico. Eu falei, tá, mas isso é um instrumento de profissão dele. E se o cara for Uber, o carro é instrumento de profissão dele. O saxofone, que custa sei lá quanto, que é caro, não pode requerer a metade, porque é instrumento de profissão. Gente, as pessoas são muito doidas, né? Querem partilhar tudo, né? Colchão cheio de ácaro, panela velha, fogão sem botão, geladeira velha, é um pavor. Querem dividir talher, copo, é ridículo, tá? Mas é raro, mas acontece com frequência. Então, isso não vai partilhar. Inciso 6, proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Salário não se comunica, mas houve uma decisão do STJ, e a gente chama de overruling, over por cima, ruling regra, então uma expressão em inglês,
overruling, por cima da regra, mudança de entendimento do STJ, em que o salário não se comunica, mas indenização trabalhista e FGTS se comunicam. Que eu, particularmente, acho um absurdo, mas é assim que o STJ decidiu, mas não significa que isso vai ser aplicado para todos os casos. Tá? Então, depende da situação. Então, por exemplo, se hoje eu estou advogando para uma mulher que ficou casada há 25 anos com aquele cara, durante o casamento, ele recolheu o FGTS durante o casamento, e aí, no momento do divórcio, eu vou pedir ao juiz para oficiar a Caixa Econômica para reservar 50% do valor depositado no FGTS para reservar o direito dela de meação durante o tempo de aquisição, durante o casamento. Professora, ela vai poder sacar imediatamente? Não, não vai poder sacar imediatamente, mas quando ele sacar, ele não vai sacar a integralidade, ele só vai sacar metade. Por quê? Porque eu pedi para o juiz oficiar e o juiz concedeu. O juiz deferiu. Então, percebam, gente, que quantos detalhes eu estou falando hoje, né? Desde as 7h50 da manhã, eu estou aqui online falando um monte de detalhe, que passam despercebidos no dia a dia. Então, não adianta o advogado, ele fala assim, eu pego qualquer causa. Não é assim. É diferente um advogado pegar qualquer causa e um advogado especialista. Né? Então, por isso que a gente não pode ser clínico geral, não deve, né? Ô, professora, Pode falar. e como é que ela vai saber quando ele vai sacar esse dinheiro? Ela vai ser comunicada de alguma forma? Vai, porque ela, não, ela vai ser comunicada pela Caixa Econômica. Né? Por quê? Porque a Caixa Econômica vai ser oficiada pelo juízo para reservar aquele valor e no momento em que ele for sacar, que geralmente é na aposentadoria, né? Ou quando ele for comprar um imóvel, porque a gente pode usar o FGTS para comprar imóvel e pode levantar o valor do FGTS quando vai se aposentar. Se E ela aí, falecer, se ela falecer, fica para os herdeiros dela? se ela falecer, fica para os herdeiros dela? Fica. Fica sim. Tá bom. Isso entra no inventário, porque é um crédito que ela tem em relação àquilo. Né? Obrigado, Então, professor. os filhos dela precisam informar que existe um crédito decorrente do FGTS que foi solicitado na época do divórcio e na partilha de bens. Interessante também essa sua observação. Então, isso também entra como crédito no inventário dela, e mesmo que não tenha sido levantado o valor ainda, os filhos podem arguir. Por isso que é importante a gente saber e o advogado perguntar: foi doado alguma coisa? Foi feita alguma coisa na partilha de bens? Como é? Então, isso tudo precisa entrar no inventário, tá? Muito bom. 7 pensões, meio-soldos e montepios. O que são pensões? Pensão é uma que é decorrente de uma decisão judicial. Aqui a gente chama tudo de pensão, mas pensão por morte chama montepio. Pensão designada pelo juízo é pensão mesmo, o nome. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma ação pedindo pensão para uma senhora que tem 60 anos e que o marido agora arrumou uma novinha e divorciou dela. Ela merece pensão? Merece. Se ela não está inserida no mercado de trabalho, só cuidou da casa, dos filhos o tempo inteiro, eu vou pedir pensão para ela. Tá? Essa pensão, como é que é o nome? Pensão, que é determinada judicialmente. Pensão por morte é montepio e meio soldo é o salário do militar reformado. Meio soldo é o valor pago aos militares reformados, porque advogado, militar recebe soldo. O militar reformado recebe meio soldo. O que é meio soldo? Metade do salário dele. Tá? Então, isso também não vai partilhar. Agora, vamos ver o que vai partilhar. Tá? Então, entram na comunhão. O que entra na comunhão? Os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, mesmo que em nome só de um dos cônjuges. Então, por exemplo, o meu apartamento, ele está no meu nome,
mas eu comprei depois do casamento. Mas o meu marido tem direito? Tem. 50% é dele. Tá? É um apartamento que eu comprei durante o casamento. Meu marido, por ser meu sócio, porque o casamento é sociedade, ele tem metade. Ah, tá no nome de quem? Só meu. Mas ele, por ser casado, tem direito, beleza? Inciso 2, os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. O que entra aí? Mega Sena, sorteio, loteria, tá? Então, o cara apostou, ganhou. Comunica? Comunica. Por quê? Porque é fato eventual. Então, o cara está casado, ganha na Mega Sena 50 milhões, a mulher dele tem 25 milhões. Ela tem direito à metade de tudo que ele ganhar por fato eventual. Tá? Então, isso aí é punk, né? Inciso 3, bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. O que quer dizer isso, né? O tio da Maria fez uma doação de uma casa em favor de João e Maria. Foi doado para o casal. Tá? Que é um legado? Legado é um testamento de um bem específico. Então, o pai do João deixou um apartamento no testamento para João e Maria. Então, é em favor do casal. Beleza? Então, legado, repetindo, é um bem certo e determinado deixado por testamento. Bem certo e determinado deixado por testamento. 4 benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge, sejam elas necessárias, úteis ou voluptuárias. Então, por exemplo, se o meu marido tem casas que são dele antes do casamento, mas eu realizei benfeitorias junto com ele durante o casamento. As benfeitorias que forem realizadas, metade pertence a cada um, tá? Então, benfeitorias sejam úteis, que ampliam a utilidade do bem. Construímos uma garagem, um forno a lenha, uma piscina, uma churrasqueira, isso é benfeitoria útil. O que é benfeitoria necessária? De conservação. Consertamos a fiação, a parte elétrica, a parte hidráulica. E o que é voluptuária? Embelezamento. Trocamos o piso por porcelanato, mudamos a parede, botamos papel de parede, decorei a casa, enfim. Isso tudo é voluptuário. Então, tem direito à metade. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, né? Então, os juros, os aluguéis, por exemplo, eu tenho 300 mil investido antes do casamento, mas tudo que aquele valor rendeu durante o casamento, o meu marido tem metade do rendimento. Ele não tem metade do valor, mas tem metade do rendimento. Olhem só isso. Outra coisa, aluguéis. Metade dos aluguéis das casas que foram alugadas, porque fruto é fruto civil, né, que são os rendimentos que as pessoas têm a respeito daqueles bens anteriores. O 662 diz que ainda se comunicam os bens móveis na constância do casamento, e existe uma presunção de que foi adquirido durante o casamento, mas existe também a possibilidade de eu provar que eu comprei antes. Então, vamos supor que eu fui para Dubai. Fui para Dubai, cheguei lá no Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo, e comprei um tapete persa lá no shopping. Comprei o tapete, na hora eu faço uma foto. Não trouxe a nota fiscal, mas eu fiz a foto de que eu comprei um tapete persa no shopping de Dubai. Me casei um ano depois, eu provo que aquele tapete foi comprado antes do casamento. Fui lá em Amsterdã, comprei uma tela de Van Gogh. Provo que eu comprei antes. Aí não vai se comunicar. Então, presumem-se que os bens móveis foram adquiridos na constância do casamento, mas se eu provar com nota fiscal, com foto, que foi adquirido antes, ele não vai se comunicar, tá? Então, eu estou falando aqui de tapete persa de tela de Van Gogh. Não estou falando de geladeira velha e de colchão cheio de ácaro, né?
porque as pessoas querem partilhar tudo. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Então, quem é o melhor gestor do dinheiro? Aí o casal vai sentar e vai resolver, né? E a administração e a disposição dos bens móveis particulares compete ao cônjuge proprietário. Então, por exemplo, para eu vender o meu carro, eu preciso da anuência do meu marido? Não. Eu preciso da anuência dele para vender um bem imóvel. Mas o bem móvel eu não preciso. Eu posso vender o meu carro sem que o meu marido autorize. Eu posso vender minha joia sem que meu marido me autorize. Então, bem particular, eu posso vender sem autorização do meu cônjuge. Lembrando que, se tratar de imóvel, necessita de vênia conjugal, ainda que seja um bem particular. Tá? Então, eu estou reforçando aqui a necessidade de vênia conjugal. Enunciado 283 da quarta jornada jurídica de direito civil, os enunciados estão no Código Civil, tá? Que isso aí, todos os juristas civilistas, eles se reúnem para atualizar a lei. Então, aquela lei, na verdade, ela está desatualizada, então a gente vai, vamos dizer assim, suprir as lacunas da lei para não legislar, porque legislar é só o legislativo, mas para criar uma interpretação diferente para ser aplicado nos tribunais. Então, o meu argumento como advogada, ele tem validade, isso pode se tornar um enunciado, tá? Então, enunciado não é do tribunal, é dos juristas civilistas, enunciado de jornada jurídica de direito civil. Então, olha o que diz o enunciado 283. Pode falar, Rodrigo. Sobre o... Você falou da venda de imóvel poder ser feita sem a vênia. Não, O cônjuge... imóvel não. Não, móvel, bem Sim. móvel, carro. O cônjuge pode vender o bem do marido, da esposa? Não, eu só posso vender aquilo que está no meu nome. Não, mas se tipo, ele der permissão para vender, por exemplo, falar que vai lá, assina para mim. Não, Pode? não pode. Não pode, porque o recibo de venda do automóvel, o dono é que tem que assinar. Entendi. O marido não pode assinar. Então, o recibo, quem assina é a pessoa que está sob a titularidade daquele bem. Beleza? Tá bom. Obrigado. Nada. Então, gente, a gente estudou na parte geral do direito civil a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, quando houver fraude, confusão patrimonial, eu posso pedir a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios. Mas aqui é o inverso. Aqui é uma desconsideração inversa da personalidade jurídica. É o João e a Maria que são casados, e o João tem uma empresa junto com dois amigos, e ele começa a desviar o patrimônio do casal para a empresa. Tá? Então, o que a Maria pode fazer? Pedir a desconsideração da personalidade jurídica dele. Para quê? Para atingir os bens da empresa, porque ele está desviando o patrimônio do casal. Daí eu requeiro a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Tudo bem? Então, existe essa possibilidade de afetar os bens da empresa. Vamos supor que ele tenha 30 milhões com a Maria. Ele desviou para a empresa os 30 milhões. Quando ele tem uma empresa com 3 sócios, o João e 2 amigos, 30 milhões dividido por 3 dá 10 milhões para cada um. A Maria teria direito a 5. Só que, como ele desviou o patrimônio do casal, ela não tinha direito à metade de 30. Ela teria direito a 15, não a 5. Então, ela está sendo prejudicada. Então, ela pede a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir os bens da empresa que foram desviados ilegalmente dele para a empresa. Bom, os regimes contratuais dependem de pacto antenupcial. Então, eu faço pacto antenupcial quando eu quero me casar pelo regime da comunhão universal, pela separação total ou pela participação final nos aquestos, que são bens.
E aí a gente fala da comunhão universal, que é o que o Tiago Nigro e a Maíra Cardi casaram, né, por esse regime. E nesse regime, gente, ele é um regime antiquado, né? Porque aí tudo se comunica. Os bens passados, presentes, futuros, herdados, doados, tudo se comunica, inclusive as dívidas. Instaura-se uma mancomunhão. O que é mancomunhão? Mãos dadas, propriedade em mão comum. Né? Quando você diz que assim, o fulano está mancomunado com o outro, é porque ele está de mão dada com o outro. Então, aqui se estabelece uma mancomunhão. E o 1667 diz: o regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas, com as exceções do artigo seguinte. Então, a gente também tem exceção na comunhão universal. Quais são as exceções? Os bens herdados ou doados com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Então, vamos lá. Eu doei um imóvel para o meu filho com cláusula de incomunicabilidade. A mulher dele tem direito? Não, não tem. Então, se a mãe do Tiago Nigro fizer uma doação para o Tiago com cláusula de incomunicabilidade, mesmo ele sendo casado com a Maíra Cardi sob o regime da comunhão universal, ela não vai ter direito, porque é a exceção à regra. Tá? Deu para entender? E subrogados em seu lugar se ele for substituído por outro bem. E o artigo 499 do Código Civil, que está lá nos contratos, ele permite a venda de um cônjuge para o outro, com relação aos bens excluídos da comunhão. Ou seja, o Tiago pode vender esse bem que ele recebeu com cláusula de incomunicabilidade para a Maíra. Ele pode vender. Tá? Então, é doido, né? Porque assim, a mãe dele não quer que ela tenha direito, mas ele quer. Então, ele vende para ela. Maluquice, mas o que mais tem nesse mundo é maluquice, né? Porque esse mundo está igual um hospício. Tá um hospício. Inciso 2, os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Nossa, entenderam tudo, né? Mas vamos lá entender isso. O fideicomisso é um instituto de direito sucessório, tá? Vamos lá explicar de uma forma bem direta o que é o fideicomisso. Por exemplo, eu tenho uma filha caçula, temporão, ela tem 19 anos. E ela não tem filho ainda, mas eu posso fazer um testamento para o filho dela. Ué, você pode fazer um testamento para uma pessoa que ainda não existe? Sim. Isso se chama fideicomisso. Um fideicomisso é um testamento que eu faço para uma pessoa que ainda não existe. Tá? O bem é da minha filha? Não. Ela é a fiduciária. O bem é do primeiro filho que ela tiver. Ela ainda não tem filho. Mas então eu instituo um negócio jurídico chamado fideicomisso para deixar o meu bem para o meu neto, filho da minha filha, que ainda não existe. É a única possibilidade de haver direito sem sujeito. E aí vamos supor que ela se case pela comunhão universal e ela não é dona daquele bem. E, consequentemente, o marido dela também não vai ter direito, porque o bem é do meu neto, do primeiro filho que ela tiver. Tá? Bom, eu morri, abri o testamento, viu que tem lá um fideicomisso. Essa criança tem até 2 anos para ser concebida. Esta criança tem até 2 anos para ser concebida. Então, vamos supor que quando eu morro, a minha filha não tenha filho ainda. Ela viu que eu deixei um testamento para o filho dela, ela vai providenciar um filho, se ela quiser. Porque tem até 2 anos para nascer, para ser concebido, melhor, para ser concebido. Tá? Então, a gente vai fazer uma junção do 1799, eu estou na verdade, indo além da questão do direito das famílias, tá? Então, é o artigo 1800, parágrafo 4º, 1800, parágrafo 4º. Não, eu falei 4 e botei 6, hein? 1800, parágrafo 4º. Eu vou colocar aqui para vocês, tá?
1.800, parágrafo 4º do Código Civil. Até 2 anos para ser concebido. Beleza? Mariana, pode falar, amor. Professora, até 2 anos para ser concebido. Essa criança não é concebida. E como é que fica o bem? Volta para ser hereditário para ser distribuído para os herdeiros. Tá. Tudo bem? E a filha tem mais de um filho. Não, a aí eu criança... vou determinar o primeiro filho da minha filha. O primeiro filho que ela tiver, seja mulher ou homem, mas é o primeiro. Não, se ela já tiver tido, aí é dele. Entendeu ou não? Do Entendi. primeiro filho da minha filha. Morri, ela já tem 3 filhos. Aí Entendi. é do primeiro filho que ela tiver. Ou, se eu não especificar que é o primeiro, vai ser de todos os filhos. Ela vai dividir por 3. Ah, tá. Tudo bem? Entendi. Se não especificar, isso pode ser dividido durante a vida dela. Entendeu? A minha pergunta. Se for gêmea é mais fácil. Mas... Isso, mas a sua pergunta ela é válida também para a gente refletir. Mas vamos lá. Eu fiz um fideicomisso para o filho da minha filha. Não especifiquei se era o primeiro, se era o segundo, se era o terceiro. Ela se casou pelo regime da comunhão universal, teve 3 filhos. Aí, daqui a 30 anos, eu morro. Eu espero que daqui a 30 anos eu morra. Morri. Abri o testamento. Tem um fideicomisso para o filho da Duda. Então, o filho... Ela tem 3 filhos. Então, divide por 3. Porque Entendi. o que vale é a data da minha morte, porque o testamento e o fideicomisso, ele só vai ter eficácia quando? Quando eu morrer. Porque é um documento válido e existente, mas que só será eficaz no momento da minha morte, beleza? Entendi. Então, Obrigada. nada impede que hoje, nada, meu amor, quando a gente sair daqui da aula, eu vou lá no cartório fazer um testamento. Pode? Pode. Mas você pode fazer um testamento hoje, com a idade que você tem, mas se você morrer daqui a 40 anos, 50 anos, ele só vai ter eficácia daqui a 50 anos. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que a minha filha, ela é a fiduciária e o meu neto será o fideicomissário. Botei uma gravura aqui para tentar explicar isso, mas o bem não é da minha filha, o bem é do meu neto, filho dela. Tá? Então, esse bem não vai se comunicar porque ele não é patrimônio dela. Inciso 3, as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos. O que são aprestos? São dívidas para o casamento. Então, vamos lá. Eu vou me casar na Ilha da Gigoia, eu vou gastar com buffet, com decoração, vou gastar 300 mil no meu casamento. Eu fiz uma dívida antes do casamento, mas essa dívida foi para o casamento. Então, isso se comunica? Sim, se comunica. Tá? Então, aprestos se comunicam. O que são aprestos? Dívidas para o casamento. Também se excluem da comunhão universal doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro, com cláusula de incomunicabilidade. Então, por exemplo, o Tiago Negro podia ter feito, né, uma doação antes de se casar com a Maíra Cardi, de um bem dele, com cláusula de incomunicabilidade para ele não ter direito, para que este bem vá para os filhos dela somente. Então, ele vai se excluir de ter direito sobre aquele bem. É meio insano isso. Né? Mas o legislador, ele já, às vezes, parece que está num nirvana, né? Os bens referidos nos incisos 5 a 7 do 1659, quais são? Pensões, meios-soldos, montepios, bens de uso pessoal, livros, instrumentos de profissão, proventos do trabalho. Então, isso também não vai se comunicar na comunhão universal. Separação absoluta, o que é dele, o que é dela é dela, nada se comunica, tá? Então, garante a autonomia privada das partes, de cada um gerir os seus bens conforme o seu entendimento, e liberdade, né, para cada um fazer o que quiser.
e afasta a concepção patrimonialista do casamento. O que é meu, o que é seu, o que nos une ao amor, né? Então, isso é bom. Dependendo da situação, você pode estar no terceiro casamento, e aí você, para proteger os seus filhos, você casa pela separação total, tá? Então, mas em relação a isso, nada impede que o casal constitua um patrimônio comum. Aquilo que eu falei, eu já redigi pacto antenupcial, em que no pacto antenupcial de separação total, o casal abriu uma conta que ela depositava 70%, ele depositava 30%, e eles compraram um imóvel financiado. Então, pode ser assim, pode ser do jeito que você quiser, basta que isso esteja no contrato, tá? E aí, se eu me casar com a separação total de bens, não vou precisar da anuência do meu marido para vender um bem que é só meu. E ele também não vai precisar da anuência para vender um bem que é só dele. Tá? Então, isso é muito bom, que foi o que a gente já falou aí. Tá? Então, e outra coisa, ambos são obrigados a contribuir na proporção daquilo que ganha. Eu não sei como é que é o casamento de todo mundo, mas já a logística, que tem casais assim, vamos depositar os nossos salários numa conta, e aí um é responsável pelo pagamento. É óbvio que a conta de luz não vai ser dividida por dois, ela vai ser dividida na proporção do que cada um ganha, para cada um contribuir na proporção do seu ganho. Tá? E a súmula 377 do STF não incide sobre a separação total, ela só incide sobre a separação obrigatória. Tá? Então, não há que se falar em súmula 377 aqui. Por quê? Porque é só para separação obrigatória. E, final, né, para a gente terminar, estou correndo aqui um pouco acelerada para a gente terminar a aula 7, que aí, quando a gente se reencontrar daqui a 15 dias, né, porque sexta-feira é feriado, aí eu já começo na aula 8 com vocês, a gente adianta o máximo. Então, vamos lá. Participação final nos aquestos é um regime híbrido importado da Europa, que não pegou no Brasil, inclusive ele vai sair do Código Civil com a reforma, tá? Por enquanto ele está vigendo, nunca vi ninguém casando sob esse regime, mistura comunhão parcial com separação total, então tem os bens próprios e tem os bens que são particulares, né? E tem os bens comuns. Então, são 5 massas de bens. O dele antes de casar, o dele durante o casamento, o dela antes de casar, o dela durante o casamento e do casal durante o casamento. Então, vamos supor que ele tenha lá o patrimônio dele, casas, carros, investimentos. Ela tem o patrimônio dela, carro, casa, investimento. E eles têm uma casa de praia. O bem comum vai ser partilhado. Os bens particulares serão compensados. Tá? Como assim, professora? A casa de praia, metade de cada um. Os bens dele, qual foi o ganho durante o casamento? 20 milhões. E os bens dela? 10 milhões. Quanto ele teria que dar para ela? Metade de 20, 10. Bom dia, professora, vou ter que sair. Beleza, meu amor, já estou acabando, tá? 2 minutos eu acabo, vai com Deus. Ele adquiriu 20 milhões, ela adquiriu 10. Ele teria que dar 10 para ela teria que dar 5 para ela. Então, compensa e ele dá 5 para ela. Tá? Então, no final do casamento, por isso que o nome é participação final nos aquestos. Por isso é que o nome é esse. No final do casamento vai ter a participação nos aquestos. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Bom, pessoal, então a gente termina a aula 7 aqui. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Frase de Platão. Muito obrigada pela atenção de vocês e até dia 4 de abril no lançamento do livro às 18 horas na UAB Barra. Professora, Oi, amor, pode falar. esse material a senhora vai postar para a gente aqui no Teams? No Teams mesmo? Vocês preferem no Teams ou no CIA? Qualquer lugar. Pode ser no Teams, pode ser no CIA. Tá. Eu botar no Teams, para mim também fica bom, mas... Cara, eu acho que o Teams, ele é mais rápido. Eu vou então colocar aqui no Teams. Eu boto lá nos arquivos, tá? Tá bom, Então, obrigado. combinado.
Beijo, gente. Fiquem com Deus. No Teams, né? Obrigada, Brendinha. Obrigada, Thaís, Gabriel, Beti, Marcos, Rodrigo, Letícia, Mariana, todos que estavam presentes aqui. Um beijo grande para vocês. Tchau, professora. Tchau, amor. Tchau, professora. Tchau, querido. Tchau, obrigado, professor. Tchau, amores.